Olá a todos, tudo bom? Eu sou o professor Anderson Oliveira, estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre orçamento público, sistema orçamentário brasileiro. É importante a gente conversar, né, sobre isso. Primeiro, lembrando que o sistema orçamentário brasileiro ele é formado por 3 instrumentos de planejamento, que é o PPA, é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a famosa LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a própria LOA, o orçamento em si, né, do ano. Então são 3 instrumentos e eles, na sua composição, eles formam um tripé, né, na sua essência. Né, eles tanto são instrumentos políticos. Por que políticos? Porque, na verdade, eles são construídos a partir de discussões, de prioridades, né, de ideias que são debatidas num campo político. Isso é um processo natural da construção do orçamento público, né? Então ele segue essa linha política, ele começa com o texto base, vai do Poder Executivo para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai discutir com a base do governo, com a oposição, com todos os partidos, líderes, né? E assim, e o Congresso, né, ele tem uma comissão, né, mista de orçamento, que ela é formada por senadores, por deputados. A gente vê também a comissão de orçamento nas outras esferas, que são as estaduais, as municipais. Né? Então, essa comissão ela vai debater em cima do texto que foi enviado pelo Poder Executivo, vai gerar um relatório, vai gerar um texto base, vai ser submetido à aprovação da plenária do Congresso ou do Poder Legislativo também estadual e municipal, né, seguindo a mesma lógica. E aí no final ele é submetido para a sanção presidencial, ou seja, o chefe do Poder Executivo ele vai sancionar esses instrumentos, cada um dos instrumentos, né, que estão em momento ali de elaboração. Então, pois bem, então por isso que ele é um instrumento político, né? Porque ele precisa desse debate político para ser concretizado. Ele também é um instrumento jurídico, ou seja, a partir do momento que ele é aprovado e sancionado, ele vira lei. Então, sendo lei, ele tem que ser cumprido por gestores, pelos agentes públicos. Ele também é um instrumento de gestão, porque o orçamento, o planejamento em si, vamos dizer assim, ele é um instrumento de tomada de decisão, ou seja, os gestores eles tomam decisões para que ele consiga atender aqueles objetivos, aquelas metas que foram traçadas pelo seu planejamento. Então precisa ser gerenciado, né, a partir dos gestores e obviamente seguindo toda a cadeia dentro da organização. Então o orçamento público como um todo ele é político, ele é jurídico e é de gestão. E aí recentemente tem ocorrido algumas discussões, né, com relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o nosso foco nesse momento, que foi aprovado recentemente um texto pelo Congresso Nacional, foi submetido para o chefe do Poder Executivo, né, que é o Presidente da República, para sancionar o texto. E aí o noticiário tem veiculado várias notícias, né, de declarações. O presidente disse: olha, eu não vou vetar o texto que fala sobre um texto polêmico, né, que fala sobre o fundo eleitoral. E aí eu pergunto, o que é que isso na prática, né, tem impacto no orçamento? Né? E o presidente pode vetar um texto que foi aprovado pelo Poder Legislativo? Né? O que é que isso vai influenciar? Né? E a LDO é o orçamento em si. Muita gente confunde o orçamento com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. São 2 instrumentos diferentes, como eu já tinha falado. Né? Eles são instrumentos que estão integrados dentro do sistema de planejamento público. E aí, assim, essas perguntas permeiam aí as redes sociais, e é importante você procurar compreender o que é que isso significa, né? Por exemplo, quando a gente fala de trechos polêmicos, né, e o texto quando segue para o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo ele tem, por definição constitucional, o direito, né, ou também um dever, né, a prerrogativa de avaliar o texto e vetar o projeto que chegou para ele.
tá? Então ele pode vetar integralmente o instrumento, ou ele pode vetar parcialmente, ou seja, partes do texto, né, em que ele veta, vai justificar seu veto, ele diz que não aceita e por que não aceita, ele tem que justificar. E esse texto, com os vetos, né, ele vai voltar para ser debatido dentro do Congresso Nacional. Tá? Então isso aí é praxe, qualquer instrumento legal, né, pode passar por esse processo, pode ser vetado em parte ou integralmente, ou pode ser sancionado integralmente. Isso acontece, tá? Isso não é exclusivo agora porque tem um conflito entre poderes, não. Isso faz parte do nosso sistema político brasileiro e é importante, né, saber disso. E aí o que é que significa essa questão do fundão eleitoral, né, como estão colocando? Porque a partir do momento em que você prioriza um determinado investimento ou determinados gastos em uma área, obviamente o orçamento ele representa um cobertor curto, né? Se você destina recursos para uma coisa, você vai tirar de outra área, né? E aí, obviamente, o orçamento ele vai definir quais são as prioridades que você tem sobre aqueles recursos econômicos que são escassos. Tá? Então, por isso que é importante a gente saber o que é que está sendo discutido dentro do sistema orçamentário brasileiro. Tá? Porque vai dar ideia de quais são as prioridades que estão sendo dadas com o recurso escasso da sociedade, que está sendo representado ali pelo orçamento público. E como eu falei, vocês estão vendo aí esse modelo aí, esse quadro que aparece para vocês, que aí nós temos um PPA, um exemplo de um PPA municipal de 2022 a 2025, é um plano plurianual, ou seja, ele vai pegar 4 anos, por isso que é plurianual, não é? Então o PPA representa o planejar efetivamente, tá? Por quê? Dentro desse PPA eu vou dizer o que eu vou fazer em 4 anos de uma gestão, tá? Que é o famoso ciclo político, né? O ciclo de político da gestão pública, tá? Mas aí mais na frente eu vou falar um pouco melhor sobre o PPA, mas assim, os 4 anos não são exatamente os 4 anos de mandato, ele sempre começa a vigorar um ano após o início do mandato de um gestor, tá? Isso aí mais na frente a gente fala. Mas aí o que é que vocês vão observar é que para um PPA você vai ter 4 LDOs. Como o PPA pega 4 anos integralmente, então quer dizer que cada ano vai ter uma LDO, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Então são 2022, 2023, 2024, 2025, como vocês estão vendo aí na imagem. E aí, para cada LDO também tem uma LOA correspondente. Tá? Vocês estão vendo aí que segue a mesma lógica, a mesma estrutura aí. Isso serve para o município, para o estado, para o governo federal. Tá? Então, o que representa a LDO? É a ação de orientar. Mas orientar quem? A construção da LOA. E a LOA, para eu montar uma LOA, eu preciso de orientação? Precisa. Essa orientação que a LDO traz, ela precisa vir previamente à discussão da LOA. Ou seja, para a gente ainda estar aprovando a LDO, quer dizer que a LOA ainda não começou a ser aprovada. Tá certo? Então ela precisa primeiro ser discutida e ser aprovada a LDO para depois se chegar para a LOA. Por quê? Eu preciso dessas orientações que a LDO vai trazer. Tá? E aí é onde entra o X da questão com relação ao fundo eleitoral. Se eu digo que eu vou ter algumas metas a serem atendidas, se eu digo que eu preciso cumprir um determinado investimento em algumas áreas, tá? A LOA vai espelhar isso, vai refletir esse investimento. Então por isso que está essa questão, essa discussão aí sobre a construção da LDO 2022 do governo federal. Tá bom? E aí o que eu quero falar um pouquinho com vocês também com relação à LDO. Que a LDO, como vocês já viram aí, não é a mesma coisa que a LOA. A LDO ela vai compreender as metas e prioridades que a administração pública federal vai dar, ou municipal ou estadual. Aquelas metas e prioridades que foram definidas em 4 anos pelo PPA, a LDO vai dizer cada ano quanto daquelas prioridades é a prioridade das prioridades. Ou seja, se eu em 4 anos vou priorizar investimentos em determinadas áreas, tá? Então, de 100%, por exemplo, dos investimentos que eu estou destinando a áreas sociais, no primeiro ano eu vou destinar 25% desse investimento, tá?
por uma questão de limitação orçamentária, obviamente. O orçamento não vai contemplar o recurso para 4 anos, que é o PPA preveu. Tá? Então, a LDO ela vai disciplinar, é o que a gente chama de planejamento tático. Ou seja, ele vai dar as táticas do jogo. Ou seja, para eu poder construir minha LOA, eu preciso dessa orientação tática. Tá? E o PPA é o estratégico. Ele vai dar uma visão geral do que eu vou fazer. Tá? Então, a LDO ela compreende as metas e prioridades da administração, incluindo os investimentos que vão ser feitos no ano subsequente. Veja, ano subsequente. Por quê? A LDO ela é aprovada no ano para o próximo ano. Ou seja, eu não aprovo a LDO no mesmo ano, ela não entra em vigor no mesmo ano que eu aprovei, na verdade. Tá? Não é assim que funciona. Outra questão também, essas prioridades, obviamente, elas vão estar espelhadas na LOA, né? Como eu falei. Então, ela vai orientar a elaboração da LOA. Então, ela vai dizer como é que a LOA precisa ser construída. Tá? Por exemplo, uma orientação que ela vai dar, ela vai prever em algumas situações aumento de arrecadação por alterações na legislação tributária, né? Ou possíveis aumentos de despesas de determinado grupo, como é que vai ser suprida essa despesa, tá certo? E onde vem o recurso. Então são essas orientações que ela vai disciplinar, bem como também como é que o gestor público pretende investir recursos em agências financeiras de fomento, por exemplo. Eu quero destinar recursos para habitação, então eu vou destinar um valor de investimento para a Caixa Econômica para o plano de habitação popular. Então isso tudo são orientações que mais na frente a LOA vai trazer em forma de números, de execução, de receitas e despesas. Aqui eu só estou dando as táticas do jogo. Tá? Então é isso aí que eu queria falar para vocês, o que é uma LDO, né? Para vocês entenderem o que é que significa isso na prática, né? Então quer dizer que a partir do momento em que o gestor público veta, um presidente veta, é possível, né? E isso, obviamente, isso vai ter um impacto no próximo orçamento, vai ter impacto, qualquer situação que vai ser criada, vai ser alterada na LDO, vai impactar a LOA, a lei orçamentária. Porém, LDO ainda não é o orçamento público, não é a lei orçamentária, na verdade. São dois instrumentos diferentes com objetivos diferentes. Bom, espero que tenha ficado claro aí para vocês e fico aí à disposição. Quem quiser mandar comentário, uma pergunta, pode mandar no chatzinho aí do meu Instagram, né? Ou no próprio comentário na publicação que eu estou fazendo aí com vocês, né? Ou no meu YouTube, né? Ou no meu Facebook, ou pode mandar um e-mail anderson.noliveira@hotmail.com e eu vou ter a maior alegria em ajudá-los e responder suas dúvidas, tá certo? Abraço e até a próxima.